Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Que bom que vocês vieram. Hoje nós estamos comemorando, celebrando 11 anos de organização da nossa Sinodal ByFlu. E é com alegria que a gente se reúne aqui. Você que saiu de sua casa, você que durante esses últimos 11 anos tem trabalhado com a gente na ByFlu, que Deus te abençoe. A ByFlu não é um órgão criado do nada, mas ele é feito de pessoas como eu e você, que estão aqui, que têm trabalhado, que têm ido de igreja em igreja, que têm lutado para que as nossas UMPs continuem funcionando. Pela tua vida, meu querido jovem, pela tua vida, minha querida jovem, eu glorifico a Deus e peço e rogo ao Senhor que Ele continue te abençoando, te dando graça, saúde e alegria. Não desanima da obra do Senhor, não. A luta é grande, mas a vitória é certa em Jesus. Quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Minha esposa está mandando eu ficar aqui no púlpito mais perto, porque eu estou me sentindo tão sozinho aqui. Eu posso descer? Poxa, esquisito. É porque lá em Trezeto nós somos meio troglodita. A gente fica um em cima do outro. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Melhorou. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 apenas. Eu estou percebendo que hoje a gente tem duas versões rodando aqui hoje. Então vamos fazer o seguinte, para a gente se entender. Quem tem revista... Quantas versões temos aqui? Quem está com revista e atualizada, levanta a mão aí. Só isso? Tá. Quem está com NAA, levanta a mão. Nossa, vocês são maioria aqui, gente. Tá, vamos fazer o seguinte, nós que somos revista e atualizada, nós que somos das tradições, leremos primeiro e depois os irmãos da NAA, a versão da Church, lê depois. O pessoal da Church, da Igreja Preta, lê depois que a gente. Nós somos da Igreja Verdinha, né, aquela igreja tal. Vamos lá. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Primeiro pessoal da ARA, revista e atualizada, todos juntos. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora o pessoal da Church, vai. E ninguém, ó. Vamos lá. Assim diz o Senhor. Sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Por coincidência, quase não mudou nada, né? Que raiva. Mas enfim, muito bom. Certa vez aconteceu uma coisa muito estranha com um rapaz. Ele um dia acordou com seus 4 melhores amigos numa casa. A casa não tinha janelas, não tinha portas. Eles despertaram, eles não se lembram como foram parar lá, mas acordam dentro de uma casa. Nessa casa era muito pequena. Tinha uma sala que servia de quarto, um banheiro, e não havia comida, não tinha geladeira, não tinha bebedouro. Tinham 4 garrafas, das quais eles bebiam todos os dias. E era interessante que o conteúdo de 3 dessas garrafas, ao beberem, produziam uma sensação meio que alucinógena, extremamente prazerosa. E não tinha comida, não tinha bebida, era isso que 3 deles bebiam. Mas é interessante que um deles teve uma epifania, uma revelação, algo sobrenatural uma noite. E algo disse a ele para não beber das 3 garrafas, mas para beber de uma das garrafas, que tinha um líquido que era parecido com os demais, mas que era amargo, que descia ruim,
que às vezes deixava com mal-estar. E ele passou a tomar daquela garrafa. E essa epifania, essa revelação que ele teve, era de que as outras 3 garrafas que traziam prazer imediato, no final iriam acabar matando eles. E aquela garrafa que tinha um conteúdo amargo, aquela o manteria vivo e com saúde. Pois bem, os dias foram passando, não se passaram horas, passaram-se dias. E os 3 amigos tomando das 3 garrafas, doidão, aquelas coisas, na mão do palhaço, zoando, um rindo da cara do outro. E o pior é quando estão na mão do palhaço, começam a zoar quem está careta, né? E o outro não estava careta, pelo contrário, estava mal, se sentindo com mal-estar, e ele tentando ajudar os amigos. Olha, não bebam dessa garrafa, bebam do conteúdo amargo, ela é boa, vai fazer bem a vocês vão acabar morrendo. Eu tive uma epifania, eu tive um sonho, e eu acredito que tomando dessas 3 garrafas vocês vão morrer. Os outros brincavam, riam, implicavam com ele. E os dias foram passando. Até que, um belo dia, ele acorda, os 3 amigos mortos, e um buraco numa da parede, e ele sai. Uma coisa que foi percebida durante o passar dos dias daquele jovem, é que conforme os dias foram passando, ele foi ficando incomodado com a brincadeira, e ele foi se escondendo. E os outros que estavam bebendo e se matando, rindo, se orgulhando, de olha, hoje eu bebi 3 copos, hoje eu fiquei mais doido que todo mundo. E eles se orgulhavam de estarem se matando. E ele percebeu isso. E às vezes na sua humildade, e às vezes na sua vergonha, na sua falta de coragem, ele talvez deveria ter sido incisivo. E a história termina com esse rapaz com peso no coração, de não ter insistido mais com seus amigos para mantê-los vivos. O que isso tem a ver com vocês? É porque tem gente que tem orgulho de ser feio. Tem gente que tem orgulho de estar indo para o buraco. Tem gente que bate no peito e diz que, olha, eu estou muito bem, obrigado, mesmo caminhando, se afundando na lama. Eu não quero ser polêmico aqui, mas a gente está no mês de junho. E no mês de junho tem muita gente se orgulhando de assumir diante das pessoas o que eles chamam de disforia de gênero, ou seja lá o que for. E eles assumem que estão orgulhosos do que são. Orgulhosos de terem assumido uma identidade. A gente estava conversando essa semana lá, minhas divagações teológicas. Às vezes eu tenho que falar com a minha filha de 9 anos, porque eu não tenho ninguém para falar. Então eu estou devagando teologicamente com a minha filha. Quando o Guilherme está se formando, você vai chegar nesse ponto. Não tenho ninguém para devagar filosoficamente, teologicamente. Vem cá, minha filha, sente no colo do papai. Você sabia que a apologética é pressuposicionalista? Sente aqui, esqueça a Peppa, vamos conversar de coisas mais sérias. E às vezes a gente começa a conversar lá em casa, e eu começo a pregar para minha esposa, para minhas filhas, para o Snoopy, meu cachorro. O cachorro mais feio do bairro é o meu. Eu ganhei de uma irmã da igreja. E aí eu contando, e às vezes a gente começa a filosofar e dizer, e pensar que, na realidade, essas pessoas têm existem pessoas, nossa sociedade hoje está envenenada, adoecida, porque as pessoas não sabem sua identidade. Ao tempo todo elas buscam uma validação e, ao mesmo tempo, elas não se encontram e tentam justificar e lutar eles tentam marcar-se na existência, declarando, assumindo-se e tendo orgulho de uma identidade que é frágil. Que eles sabem, no fundo do coração, que é frágil. E o tempo todo você vai assistir lá nas suas séries do Netflix, da Amazon, gente dizendo, eu sou negro, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou gay, eu sou isso, eu sou aquilo. E as pessoas estão sempre buscando afirmar as suas identidades. E a gente está no meio de um mês em que não apenas eles buscam afirmar suas identidades, mas eles querem dizer que eles têm orgulho dessas identidades, orgulho de que são, do que assumiram. Estão tomando veneno, só que é um veneno que é prazeroso. E eu lembro que eu cresci no Evangelho e tinha umas músicas ridículas nos anos 80, cristãs. E elas foram criadas para serem ridículas, mas para terem mensagens muito profundas. As músicas dos anos 80 eram assim na igreja, não eram bonitas igual as que foram tocadas. Tinha uma música chamada O Pecado Não Dói.
A música O Pecado Não Dói, ela repetia 5 vezes. O pecado não dói, não dói. E ficava 5 vezes. O pecado não dói, não dói. E aí um coral no fundo. Não dói. O pecado não dói. E as mulheres. Não dói. E ele vai explicar. Porque se o pecado doesse, as pessoas não pecariam. Já pensou se cada vez que você cometesse um pecado, você sentisse uma dor que se equipara a uma dor de pedra no rim? De cálculo renal, você consegue imaginar? Cada vez que você contar uma mentira, você sentirá uma dor que se compara à dor de cálculo renal. Imagina, você está lá naquela roda dos amigos, final do aquela resenha no final do culto da UMP da tua igreja. Aí começa aquele papo legal, né? Aí o Aldir começa a contar uma história, daqui a pouco, o pecado dói, contando mentira. Tá mentindo, né? Mentira. Imagina como o mundo ia ser mais fácil. Como as relações seriam. Qualquer coisa, de vez em quando você está no meio do culto, o pastor pregando aquele sermão, aí o irmão peca em pensamento, né? Aí você está lá pregando, daqui a pouco o irmão. Ui! Ia ser muito bacana. Ia ser muito maneiro. Mas, infelizmente, o pecado não dói. E o pior, a sensação de que o pecado vale a pena produz nas pessoas um orgulho. O apóstolo João vai dizer, né, vai falar da soberba da carne, dos olhos e a soberba da vida, o orgulho que o pecado gera nas pessoas, né? A sensação de que, olha, eu pequei e foi bom pra caramba. E semana que vem, no próximo final de semana, vou pecar mais ainda. E essa sensação de orgulho, de prazer com o pecado, ela é marcada na nossa sociedade. E as pessoas se identificam, se mostram nesse pecado, e a gente precisa chamá-lo do que é pecado. Não podemos dizer que é um engano, que talvez tadinho, pobrezinho, tão bonzinho. A gente precisa chamar as coisas pelo nome que elas têm. E antigamente a Igreja Católica identificava o orgulho como um pecado também, um dos 7 pecados capitais, né? Soberba ou orgulho, eles trocavam um pelo outro às vezes. O texto que a gente acabou de ler, você estava navegando, o que isso tem a ver com Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24? Jeremias foi chamado para ser aquele menino que tomava o líquido amargoso na sociedade onde ele viveu. Jeremias era aquele quarto cara que todo dia dizia, não bebe esse negócio, que esse negócio vai fazer mal para vocês vão morrer com isso. Jeremias foi esse cara. Ele era para ser sacerdote. Deus, lá no capítulo 1 e 2, Deus vai desviar o ministério dele para ser um profeta. E Deus vai dizer que a vocação dele foi desde o ventre. Assim como a nossa vocação é eficaz, às vezes as vocações específicas são de ventre, né? E desde, antes que formasse nos ventre, eu te conheci e te escolhi para que seja profeta em Israel. E aí Jeremias diz para Deus, eu não sei falar um passo de uma criança, eu sou jovem demais para ser profeta. É isso que ele queria dizer. E Deus diz, não diga que você é jovem demais, porque onde quer que eu te enviar, você vai. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus diz para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí a gente poderia dar um pause aqui na história e pensar que o ministério de Jeremias foi assim. Ele começa a pregar, todo Judá se converte dos seus erros, vai diante do Senhor, oferece sacrifício, se curva, muda de vida profundamente. Não aconteceu isso. Jeremias vai pregar 40 anos. E as pessoas não vão mudar. Jeremias vai dizer, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam viver um evangelho verdadeiro, genuíno. Vocês não podem viver uma fé em Deus que se corrompe, uma fé em Deus que é corrompida com adoração a outros ídolos. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Não dá para servir a Deus e sacrificar os nossos filhos a Moloque. Não dá para abortar nossos filhos no vale do filho de Inom. Não dá para a gente viver uma sexualidade corrompida. Precisamos estar vivendo de uma maneira correta diante de Deus. Jeremias era o cara chato, que bebe o líquido amargoso, que desce ruim, que deixa dar mal-estar, mas que te mantém vivo. E os outros, e o restante, e a classe sacerdotal de Judá, os reis de Judá eram os 3, que bebiam do líquido prazeroso, que riam-se e se orgulhavam dos seus erros. Durante 40 anos,
E há um problema, porque em Israel tinha um ditado que disse: a validade de um profeta era avaliada na medida em que as profecias que ele profetizava se cumpriam. E o problema é que as profecias de Jeremias, primeiro, tinham um cunho judicial pesado, duro, e a maior parte delas vai se cumprir depois de anos de ministério. A maior parte delas, às vezes, e as melhores profecias de Jeremias se cumprem depois que ele morre. Então ele era desacreditado, ele era perseguido, foi preso, esbofeteado, deixado num poço para morrer. Teve que ser socorrido por estrangeiros, porque o próprio povo o abandonou. E esse povo que Jeremias está pregando é um povo que está extremamente orgulhoso dos seus erros. Está orgulhoso. É feio e gosta de ser feio. É flamenguista e gosta de ser flamenguista. Mesmo tomando 4 Red Bull essa semana. Mas gosta, sente prazer de ser feio. Sente orgulho de ser feio. E o texto que a gente acaba de ler é uma mensagem de Deus para esse povo. Versículo 23, nós lemos: não se glorie o sábio na sua sabedoria. E olha que são coisas boas. Naquele tempo são os 3 grandes pilares culturais da época. A glória da sabedoria, a glória da força física e a glória das riquezas. E a gente aprende com essa passagem 2 coisas. Onde não deve estar nosso orgulho e aonde deve estar o nosso orgulho. Isso a gente pode usar o orgulho num sentido não como a Igreja Católica no passado pensava com um dos 7 pecados capitais, mas vamos pensar nisso uma coisa boa, vamos usar esse gloriar como orgulho e vamos dar uma imaginada aqui, onde é que o nosso orgulho não deve estar, é onde o nosso orgulho deve estar, que essa é justamente a mensagem de Jeremias para o povo de Judá. Primeiro, onde nosso orgulho não deve estar. E no versículo 23 ele vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O sábio na sua sabedoria. A Bíblia diz que, para ser notório na história bíblica, pelo menos no Antigo Testamento, pessoas sábias eram notórias. Que é o que dava curtida no Instagram, no tempo do profeta Jeremias, era ser sábio. No tempo do profeta Jeremias, que dava muito compartilhamento lá no Facebook, se alguém ainda usa hoje, seria ser forte, ter um shape bacana. Que dava muita curtida, muito like, era ter muita riqueza. Eram sinais de que você era abençoado, agraciado. Pessoas ricas, pessoas sábias, pessoas que dispunham de uma disposição física excepcional, eram encaradas como pessoas abençoadas. E Jeremias está dizendo: não se glorie na sua sabedoria. A gente tem visto um fenômeno, não sei se aqui na região de vocês está acontecendo, muita gente tem migrado das igrejas neopentecostais e pentecostais para a IPB, apaixonados pela teologia reformada. Está acontecendo aqui também? Está acontecendo lá em Vila dos Teles. É uma maravilha. A turma chega tarada por teologia reformada. Calvino. Parece até o Tasmania, né? Calvino. Calma, cara, para. Eles chegam. E aí, o outro dia chegou um lá na igreja: pastor, eu gosto de encontrar uns arminianos, que eu rebento com eles. Eu pego os arminianos. Eu falei: rapaz, eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos em Cristo. O Cristo que morreu pela tua vida, morreu pelo arminiano. Eu sei que a vida do arminiano é muito difícil. Ele sai do culto, faz uma fofoca no quintal da igreja, perde a salvação. Ele entra no carro, lembra que fez fofoca, pede perdão, volta a salvação. Aí a mulher dele entra no carro também. Eles começam a discutir o que vão comer depois do culto. Discute, briga, um fala coisa grosseria com o outro, perdeu a salvação. Ele vira para a esposa preocupado, porque Jesus pode chegar a qualquer momento. Jesus pode vir, ele vai ficar para a segunda vinda de Jesus ainda. Aí ele pede perdão para a esposa. Alguém dá uma fechada no carro dele, ainda no caminho para casa. Ele manda aquele querido irmão, para aquele lugar, para a Babilônia.
perdeu a salvação de novo. A vida deles é terrível, tudo bem, mas não é por isso que a gente vai dizer que eles não são nossos irmãos, são. Jonas Madureira lançou um livro, Inteligência Humilhada. Nós precisamos humilhar a nossa inteligência. O sinal da nossa inteligência teológica é a nossa humildade, saber que a gente não sabe nada. Como dizia o bom e velho Sócrates, só sei que nada sei. É sinal de inteligência. Quer ser sábio mesmo? Quer ser inteligente mesmo? Perceba quão ignorante você é. Você não sabe de nada. Você tem muito que aprender. E quanto mais a gente aprende, mais percebe que não sabe. Porque a diferença do sábio para o ignorante é a percepção da sua própria ignorância. Porque o ignorante acha que ele sabe, mas o sábio sabe que ele não sabe. O sábio sabe que ele não sabe. Aleluia. Então, em primeiro lugar, a gente precisa compreender que onde é que o nosso orgulho não deve estar? O nosso orgulho não deve estar na nossa sabedoria. Uma vez um CEO resolveu fazer um passeio lá pelo Nordeste. E ele queria atravessar de um lado para o outro da praia, para uma pequena ilha, resolveu pegar uma carona numa jangada. Entrou na jangada, ele CEO, estudou a vida toda, nas melhores escolas, sentou na jangadinha sozinho, ele e o jangadeiro. O jangadeiro lá, conduzindo a jangada, e o CEO percebendo a humildade, e o jangadeiro muito feliz, conversando com ele, falando sobre o céu, estava meio nublado, ventando bastante no dia, e o jangadeiro conversando com ele, olha, tal, eu moro aqui há tanto tempo, e falando com muitos erros de concordância, erros de português. E aí o CEO vira para o jangadeiro e diz, olha, o senhor estudou? Eu falei, não, eu nunca estudei. Ah, você perdeu um quarto da tua vida. Você deveria ter estudado. Você conhece álgebra? Não, nem sei nem o que é isso. Come com farofa? Não, você perdeu a tua vida. Você conhece matemática? Não, você conhece isso? Você fala outro idioma? Não. Poxa, você perdeu mais um quarto da tua vida. No fim, o jangadeiro já se sentindo que perdeu a vida toda. E aí o vento forte vira a jangada. Cai CEO e jangadeiro na água. Naquela determinada parte do mar, bem profundo, a jangada não virou-se, começa a afundar, o jangadeiro nada. E nadava muito bem. E o CEO, coitado, não sabia nadar. E aí o jangadeiro vira para o CEO, o senhor sabe nadar? E o CEO, não sei nadar. Pois é, seu CEO, o senhor perdeu a vida inteira. Vai perder a vida inteira. Às vezes a gente precisa entender que você sabe muita coisa, mas você não sabe tudo. Cuidado com o orgulho, meu querido irmão. O teu orgulho não deve estar na tua sabedoria, porque você sabe, conhece teologia, conhece bem a Bíblia. Você é da igreja presbiteriana. E ser da igreja presbiteriana é bom, e a gente se gosta disso, né? Porque uma coisa está aquela rodinha de pastor. Eu, às vezes, não sei se os outros irmãos pastores é assim. Está aquela rodinha do pastor da Assembleia, de uma igreja de não sei de onde, e aí você chega... E você é de onde? Eu sou pastor da igreja presbiteriana. O pessoal já vigia até no jeito de falar. Fala até mais devagar, para não cometer erro de português. Esse é reverendo, ele não é pastor não, ele é reverendo. Ele não é pastor, Como é que eu te chamo? É pastor ou é reverendo? Mas a nossa inteligência deve estar humilhada. Outro dia, um pastor brincando, meu pai conversando comigo, falando de um pastor amigo nosso, e o pastor no dia da formatura, né, da turma, de um semináriozinho lá que eles têm lá perto de casa, olha só, a maior parte da turma se formando com menos de 15 horas de aula. 15 horas de aula no seminário para ser pastor. Aí ele perguntou assim, mas quantas horas o Natan levou para poder fazer o seminário? Mais quase 200 ou mais. Então, assim, a gente precisa humilhar a nossa inteligência. Cuidado, irmãos. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho do shape, né? O texto vai dizer que o nosso orgulho não deve estar na nossa força. O forte não deve se gloriar na tua força. Eu sei que vocês estão malhando, o verão está chegando aí. Você está tomando sua creatina, seu whey protein. Você está indo para a academia. Você está girando um pneu. Tem uma irmãzinha lá na nossa federação que gosta de rodar um pneu, dar um chute no saco de areia para ficar forte. Eu sei, mas a nossa glória não está no nosso corpo. Eu vou correr porque as horas nos convidam. A nossa glória também não deve estar nas nossas riquezas, porque na nossa cultura, ainda hoje, né, é bacana tirar uma onda, né, tirar uma foto, botar lá no Instagram, né, dias de luta, dias de glória, né, aquela coisa assim, olha só,
Quem te viu na prova e não te ajudou. Tinha até música, a gente tem até música evangélica. Quem te viu na prova e não te ajudou. Agora tem sabor de mel. Aqui em Cabo Frio, comendo minha farofa, tem sabor de mel. Nosso orgulho não deve estar nessas coisas. Pastor, e onde deve estar nosso orgulho, então? Versículo de número 24. Eu sou apaixonado por esse versículo. Onde deve estar o nosso orgulho? Diferentemente dos nossos queridos que bebem veneno, e um veneno prazeroso, estão morrendo aí, e se orgulham disso, nós nos orgulho, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em que, igreja? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esse é o nosso orgulho. Deus está dizendo para Blay Flu, nesse sábado, vocês querem se orgulhar? Quer motivo de orgulho? O motivo de orgulho de vocês é me conhecer. Essa é a glória de vocês. É me conhecer. É conhecer a Deus, saber que Ele é real. A gente vive num tempo, irmãos, que a cristandade, nós vivemos num tempo pós-cristão. Vocês já estão vivendo a era pós-cristã. A cristandade é aquela sociedade que, mesmo que não viva de maneira praticante, ela declara-se e tenta viver mais ou menos parecido com o cristianismo. O que era a cristandade? Ele não era crente, fez crisma, primeira comunhão e nunca mais pisou numa igreja, mas se identifica como cristão. Ele defende os valores cristãos. Ele é contra aborto, ele é contra homossexualismo, ele quer que a filha dele case na igreja, ele quer que... Aquela sociedade que pensava assim, acabou. Nós vivemos numa sociedade pós-cristã. Na realidade, nós vivemos numa sociedade que é neopagã. Os valores, os costumes e crenças que eram oriundas das sociedades pagãs estão voltando a ser aquilo que a sociedade acredita que é o certo e é o correto. E chamam isso de progressismo quando, na realidade, é algo que é retrógrado. Estamos voltando ao que era o mundo antes do cristianismo como uma cosmovisão dominante. E hoje faz-se necessário, olha só, a gente viu um vídeo aí de um pastor na Inglaterra, de onde nossa fé veio. O nosso protestantismo, o modelo de protestantismo, veio da Inglaterra. A igreja presbiteriana nasce no seio da igreja inglesa, e hoje o Brasil tem que importar, a igreja presbiteriana brasileira importa pastores para lá, porque o presbiterianismo, principalmente no coração da Inglaterra, praticamente morreu por causa do liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele abriu uma porta no coração daqueles que desenvolveram a alta crítica e começaram a duvidar de milagres, duvidar da ressurreição de Jesus. Por fim, eles duvidam até mesmo que Deus existe, relativizam aquilo que a Bíblia diz e colocam Jesus no mesmo patamar de Buda e de outros sábios. A teologia liberal faz isso e matou a igreja na Inglaterra. Por isso a gente não deve se gloriar na nossa inteligência, mas se gloriar em conhecer a Deus verdadeiramente e saber que Deus é o Senhor, que esse Senhor maravilhoso, e o texto vai dizer que Ele faz misericórdia, juízo e justiça. Eu amo a expressão misericórdia, embora no hebraico, no original, a expressão é hesed, que é o amor que gera um comprometimento por aliança. Essa misericórdia lá, o hesed, ele tem esse peso, mas no latim a palavra misericórdia ela tem uma outra conotação. Eu gosto muito da palavra misericórdia em latim, porque misericórdia em latim é colocar o coração na miséria do outro. Deus coloca o coração dele na nossa miséria. E Deus está dizendo, você quer esse motivo de orgulho? Me conheça, saiba quem eu sou. E essas duas expressões, conhecer e saber quem Ele é, tem duas conotações. Uma, um relacionamento com Deus, conhecer. Saber quem Ele é, um conhecimento técnico de quem Ele é. Não apenas, eu gosto muito do Paulo, que eu acho o Paulo muito legal, mas não sei a idade dele, não sei onde ele mora. Mas eu conheço, eu tenho até intimidade, mas não tenho conhecimento dos detalhes técnicos da pessoa do Paulo. É possível você ter um bom amigo, mas não saber a idade dele, não saber onde ele mora, mas ele é teu amigo. E o texto está levando a gente para acreditar e confiar e se gloriar que Deus é o Senhor. Para conhecê-lo
E não apenas conhecê-lo, mas saber que Ele é Senhor. E saber também que Ele é o Deus da misericórdia, o Deus do juízo, o Deus de justiça. Ok, pastor, gostei da exposição, sei onde não devo colocar meu orgulho, sei onde eu devo colocar meu orgulho. O que a minha vida muda com isso? Muda muita coisa. Nós somos cartas vivas de Deus. O mundo está lendo vocês. Talvez o teu amigo na universidade, ele nunca vai pegar o texto bíblico para ler, estudar e compreender. Mas ele está lendo você. Você é a carta aberta de Deus para o mundo. E a gente às vezes se comporta como o quarto rapazinho lá da sala trancada, que bebe o líquido amargoso e fica tímido diante da alegria que os outros têm, do orgulho que os outros têm de estarem bebendo veneno. A gente se esconde, a gente se diminui. E a palavra de Deus nos orienta a compreender que eu preciso me gloriar, mas me gloriar em conhecer e saber que o nosso Deus é real, que Ele existe, que Ele é verdadeiro. E diante desse conhecimento, eu não posso me esconder, eu não posso me acovardar, eu preciso me levantar e ser aquilo que Jesus disse que a gente tenha que ser. Jesus ele vai dizer, vai ordenar aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que do alto eles recebam o poder de Deus. O Espírito Santo desceria sobre aqueles discípulos e eles receberiam a capacitação do Espírito Santo para ser uma coisa. O que eles deveriam ser? Testemunhas. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês se tornem os meus martírios, aqueles que são capazes de testemunhar com a própria vida que eu vim, que eu morri na cruz para resgatar o perdido, que eu subi ao céu e que eu vou voltar. O nosso orgulho é saber que Deus é real. O nosso orgulho é de saber que estamos certos, sim, e que o nosso Deus é vivo e verdadeiro, que Ele enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. E eu, como jovem cristão, como uma jovem cristã, diante da loucura do mundo, daqueles que bebem veneno e se alegram com isso, eu não posso me calar, eu não posso me esconder, eu não posso me acovardar diante do meu professor maconheiro de história, que usa a blusa do Che Guevara e acha que o mundo gira em torno daquilo que ele acredita. Eu preciso me levantar com coragem nessa geração e dizer que Cristo é real, que Cristo está vindo, que haverá justiça, que haverá juízo para esse mundo. A gente não pode ter medo. Nós não podemos nos acovardar diante do orgulho do errado. Mas a gente precisa se orgulhar de servir a Deus e se colocar de pé pelo Senhor, e ter no coração o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, eliminou todo o orgulho de si mesmo, e foi obediente a Deus até a morte de cruz. A ordem para nós é essa. Não existe evangelho, minha querida juventude, sem cruz. Evangelho pressupõe cruz. Então se prepare para a sua cruz. Leve sua cruz com alegria, até que você troque essa cruz por uma coroa. Que em nome de Jesus, você possa tomar o líquido amargo do Evangelho, levar a sua cruz, negar a si mesmo, e ter o prazer e a alegria de cantar aquela canção que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que as pessoas conheçam a Ti. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso orgulho, esse é o nosso aplauso, essa é a nossa curtida no Instagram, fazer pessoas conhecerem o Deus que servimos. Não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que Ele mesmo nos ajude, nos abençoe. Colocamos-nos de pé. Senhor, nós falamos nessa noite como Davi: não temos outro bem além de Ti, somente Ti. Tu, Senhor, és o nosso bem, a nossa maior riqueza. Tu és a nossa glória, Senhor. Tu és o aplauso que precisamos. Tu és o reconhecimento que precisamos. A nossa glória, Senhor, é conhecer a Ti, saber que Tu és Senhor. A nossa glória, Senhor, é saber que Tu és misericordioso. Tu és o Deus de amor, um Deus de justiça, mas um Deus também de juízo. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso orgulho.
E diante de um mundo que se orgulha do pecado, nós nos levantamos para nos orgulhar do Deus que servimos. Não apenas no mês de julho, no qual o mundo se orgulha da sua identidade, mas nós todos os dias nos orgulhamos da nossa identidade. E a nossa identidade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A imagem do Deus invisível, primogênito de muitos irmãos. Senhor, nós nos orgulhamos de conhecer-te, de saber quem és o Senhor. Pai amado, não nos permita nos envergonhar diante de um mundo que se orgulha dos seus erros, mas que nos coloquemos de pé, Senhor, corajosamente, sem medo, sem temor, sabendo que nosso trabalho, nosso testemunho no Senhor não é vão. Jesus nos chamou, nos capacitou com o Espírito Santo para sermos testemunhas em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judéia e até os confins do mundo. E estamos vivendo aqui nos confins do mundo, Senhor, e queremos mostrar que nós amamos a Ti, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que cremos no Espírito Santo, que cremos na igreja, que cremos na ressurreição dos mortos, que cremos na vida eterna. Ó Pai amado, nos ajuda a não temer diante das ameaças que o mundo tem, porque seremos perseguidos, seremos presos, alguns de nós serão mortos, mas que o nosso prazer e o nosso orgulho não diminua, que o nosso prazer, o nosso orgulho de te conhecer não desapareça, não desvaneça. Mas assim como a mensagem que foi enviada ao povo de Judá no tempo de Jeremias, que possamos nos apropriar dessa mensagem. Não nos permita ter ouvidos como o povo de Judá, que diante da mensagem de Jeremias se ensurdeceu e sofreu na pele o juízo de Deus. Mas que em nome de Jesus possamos nos colocar com alegria na Tua presença, orgulhosos do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, da relação que temos com Deus. E falemos dessa relação para as pessoas. Faça assim por nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.